Bom, essa nossa aula de hoje nós vamos falar de esferas. Nós já estudamos, nós já vimos lá que a esfera é uma superfície de revolução. Nós vimos isso na aula passada, onde nós estudamos lá o teorema de Pappus, que ele é o teorema para superfície e para volume, né, da área da superfície e para volume de sólidos e superfície de revolução. Bom, aqui a gente vai fazer um estudo um pouco diferente. É um estudo como é visto lá no ensino médio mesmo, né? Então, a esfera ela é definida da seguinte forma. Sejam dados um ponto O e uma medida R, o conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância AO é menor ou igual a R, chama-se esfera de centro O e raio R. Então, o que a gente vê aqui? Aqui tem um desenho mostrando isso, ó. Eu tenho um ponto O e eu tenho aqui uma distância R. Então, qualquer ponto que ele estiver uma distância menor ou igual a R desse ponto O aqui, ele é um ponto da esfera. Então, a esfera é o sólido todo aqui, né? Se eu, por exemplo, pegar um ponto aqui no interior, aqui, né? Esse ponto, a distância desse ponto para cá, a distância é menor do que R, tá? Então, quando eu pego o conjunto de todos esses pontos, eu tenho o sólido, que é a esfera. Quando eu considero só os pontos que estão aqui nessa casquinha, né? Ou seja, a distância do centro até esse ponto é exatamente igual a R, eu tenho só a superfície esférica, né? Então, é só essa casca aí. Então, é algo que é oco, tá? Então, eu tenho a superfície esférica. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui, ó, chama-se superfície esférica o conjunto de todos os pontos da esfera cuja distância ao centro O é igual a R, tá? Então, aí eu tenho a minha superfície esférica. Lembrando que a esfera, tá, eu posso enxergá-la como sendo um sólido de revolução, né? Eu vou só pegar o GeoGebra aqui e mostrar para vocês que isso é possível, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar aqui vou pegar um semicírculo, eu vou fazer só a superfície esférica aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Vou pegar aqui, ó, um semicírculo, certo? Vou mostrar aqui a janela 3D. O semicírculo apareceu aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou girar esse semicírculo com relação a esse eixo aqui, que é o eixo Y. Então, vou girá-lo aqui, tá? Então, só para eu ver, visualizar aqui a rotação que eu vou fazer desse semicírculo aqui, observe que eu não vou ter esfera, né? Como eu estou pegando só esse arco aqui, eu vou ter só a casca, né? Só a superfície lá da esfera, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, antes disso eu vou criar um controle deslizante aqui. Opa, tô com a ferramenta errada aqui, né? Pegar um controle deslizante aqui que vai ser o ângulo alfa, tá? Que eu vou fazer aqui ângulo, vou fazer ele variar de 0 a 360. Beleza. Vou colocar ele no 0 aqui só para fazer o enfeite aqui. Eu vou girando aqui, vou mudando aqui o ângulo alfa e aí a superfície vai enrolando aqui, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Vou gerar superfície. Então coloco aqui a superfície, curva, ângulo, reta. Então qual é a curva? A curva é esse semicírculo que eu criei aqui, que ele chamou de C. Então é C, o ângulo é alfa, então eu venho aqui no alfa, tá? Clico em alfa, e a reta é a reta que é o eixo Y. Então eu escrevo aqui, ó, eixo Y e dou Enter, tá? Quando eu faço isso, aparece aqui a superfície, mas como alfa é 0, ela não fez a revolução, né? Eu não rodei aqui, tá? Aí eu vou pegar aqui e começar a modificar o alfa e vou começar a rodar. Olha só o que vai acontecer, ó. Né, ó? Ele vai criando aí, ó. Se eu colocar alfa igual a 180, ele vai fazer só a metade, certo? Eu posso vir aqui e visualizar, ó, tá? Eu tenho só aqui a metade, né,
da esfera. Vou ter uma semi-esfera. Na verdade, eu tô com a casquinha aqui só, né? E aí, se eu continuo, ó, se eu venho aqui, vou até o 360, eu fechei toda a superfície esférica. Beleza? Então, realmente dá pra gente fazer aí uma esfera através de uma revolução, né? Tá bom? Então, é uma superfície de revolução, na verdade é um sólido de revolução, né? Eu tinha que pegar o semicírculo e girar, e aí eu tinha a minha esfera, tá? Então, só pra ficar claro pra vocês isso aí. Voltando, então, nós vamos ter o seguinte agora. Eu vou pegar uma seção plana agora e vou visualizar o seguinte, ó. A seção plana é uma seção, é uma interseção aqui de um plano alfa, tá, com a minha esfera. Então, a interseção vai ser essa região aqui, ó, que é um círculo, certo? Então, C aqui, ó, vai ser o centro desse círculo, né? O é o centro aqui da minha esfera. Essa distância aqui, CA, é o raio do círculo, e essa distância OP aqui é o raio da esfera, tá? Que é a mesma que OP', é o raio da esfera também. Então note que aqui nós temos um triângulo retângulo. Então esse triângulo retângulo aqui, ele satisfaz aí ao teorema de Pitágoras, né? Então nós vamos ter a seguinte relação, ó. Eu vou ter que OA ao quadrado, ou seja, esse lado aqui, ó, OA, né, que é a hipotenusa, vai ser igual a OC ao quadrado, que é esse lado aqui, mais esse outro lado aqui, que é CA ao quadrado, mais CA ao quadrado, tá? Bom, mas o que é isso, né? Isso daqui vai implicar o seguinte, ó. OA ao quadrado, OA, eu sei, ó, OA aqui, ele também é o raio da esfera, certo? Ó, que é a distância daqui para cá, é a distância de um ponto da esfera, isso aqui é um ponto qualquer da esfera, né? Para o centro, tá? Então isso daqui é o R ao quadrado, que eu estou chamando de Rzinho. Isso daqui vai ser igual, essa distância aqui é OC, tá? Eu vou chamar de D, de um Dzinho aqui, tá? É a distância do centro até o centro da esfera para o centro do meu círculo, tá? E CA, essa outra medida aqui, que é o raio aqui do meu setor, tá? Eu vou chamar de ρ. Para não chamar de Rzão, eu vou chamar de ρ. Então vai ficar assim, ó. Rzinho, né, ao quadrado, que é essa distância aqui do raio, eu estou chamando de R, que é essa mesma aqui, tá? Isso aqui também é R, né? Aqui é R também. Então, R ao quadrado vai ser igual a D ao quadrado mais ρ ao quadrado. Lembrando que ρ ao quadrado é o raio aqui do setor, tá? Que eu tive a interseção aqui. Beleza? Então, se eu quiser encontrar esse raio, esse ρ aí, eu vou ter que ρ vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado menos D ao quadrado. Então, às vezes num problema, tá? É dado um desses três aqui para você calcular, é dado 2 para você calcular o terceiro, tá? Então, na verdade, você fica aí com R, ρ e D. Esses três termos aqui, eles têm uma relação que é satisfeita pelo teorema de Pitágoras, que é R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais ρ ao quadrado. Então, se você tem um deles, se você tem dois deles, você tem um terceiro, né? Eles satisfazem aí o teorema de Pitágoras, tá? Então é só isso. Então, nós temos aí
essa conta, tá? Muito bem. Bom, algumas outras relações importantes aqui, ó, tá? Eu tenho essa medida aqui, que eu estou chamando de P', essa medida aqui eu estou chamando de P, e note que essa medida toda aqui, né, daqui para cá, de P a P', é o diâmetro da esfera, tá? Quando eu pego novamente aqui, né, o ponto C como sendo o centro da minha seção, né, eu tenho que esse daqui é o ρ, né, e de novo essa distância do centro da esfera ao centro do setor é D, tá? E aí, qual é a relação que eu tenho aqui nesse, ó, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo e esse daqui também é um triângulo retângulo, tá? Então nós vamos ter o seguinte, ó, note que se eu pegar aqui, ó, PA, que é esse lado aqui, tá? Nós temos essa relação aqui lá da geometria, né? PA da geometria plana, PA ao quadrado é igual a P', P' vezes PC. E Pzinho ao quadrado, agora como é que o meu Pzinho é parecido com o meu Pzinho ao quadrado, então vai ser igual a 2R, porque é essa distância aqui, tá? Que é P', né? Que é o diâmetro, né? 2R, que multiplica PC. Então PC vai ser R menos D. R menos D, tá? E aí isso daqui vai implicar que esse Pzinho vai ser igual a raiz disso, né? Raiz de 2R que multiplica R menos D, tá? Essas relações aqui, elas são importantes quando você tiver aí assim, as suas informações, tá? Vai ser dado esse Pzinho, ou R, ou D, então dando um desses você chega aí nos resultados. Esse P' aqui, né, você fazendo as contas de modo análogo, você vai ter que P' vai ser igual a raiz de 2R, R mais D. Bom, isso daqui é para a gente fazer conta, tá? E aí os problemas vão aparecer, você dá essas informações, e você tendo essas relações, você resolve rapidinho os problemas, tá? Então a gente podia ficar aqui com vários problemas e tal, dando esse valor de R, valor de D para você achar P, achar P', etc, tá? Então é só você utilizar isso daí, essas relações, tá? Você não precisa ficar deduzindo toda vez, e aí você já tem os resultados, tá? Aqui estão as contas. Bom, e aí a gente vai para o volume da esfera, né? Como é que a gente faz para calcular o volume da esfera? Bom, a gente faz da seguinte forma. A gente vai utilizar um objeto, que é um objeto bastante interessante. Ó. Eu considero aqui um cilindro equilátero, ou seja, eu tenho aqui R, a altura dele é 2R. Então eu tenho um cilindro equilátero e vou considerar aqui dois cones. Tá? Eu pego aqui a metade da altura, né? Então eu pego um cone equilátero também aqui. Quer dizer, aqui R e aqui R também, tá? Então R aqui e R aqui, ou seja, aqui eu vou ter dois R's, né? E aí esse cone aqui, né, ele é equivalente a esse, ele vai ter o mesmo volume aqui, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar dois sólidos, tá? Primeiro o sólido formado por esses dois cones. Você consegue imaginar? A gente vai ver já no GeoGebra isso, tá? Eu montei esse esquema lá, pra gente visualizar. Mas imagine que eu tenho um cone aqui e um cone aqui. Esse sólido é chamado de clepsidra. Esses dois, a junção desses dois cones. Imagine uma ampulheta, assim, é o que mais se aproxima desse sólido, tá?
Só que a ampulheta, ela tem um espaçozinho bem aqui para passar areia, né? Aqui não, ele é fechado, aqui é o vértice, coincide com o vértice do cone superior com o cone inferior. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o cilindro e vamos retirar o conteúdo desse cone e o conteúdo desse. E vamos obter um sólido que é só essa parte que sobrou aqui, ó. Como se eu pegasse uma furadeira, fizesse um furo aqui assim, né? E fizesse um outro furo cônico aqui assim e deixasse só esse pontinho aqui grudando essas partes, tá? E aí o que eu teria de sólido seria essa parte daqui e essa parte daqui, beleza? Esse sólido que é obtido através da extração da clepsidra é chamado de anticlepsidra, que é justamente esse sólido formado por essa parte que ficou, tá? Então eu tenho aqui a clepsidra, eu peguei e extraí a clepsidra daqui e ficou a anticlepsidra, ficou só essa parte aqui. Tá claro, né? A gente vai visualizar melhor lá no GeoGebra, já já. Aí olha o que acontece aqui. Eu quero pegar e fazer agora a comparação entre a esfera e entre aí a anticlepsidra, tá? Então, como eu quero usar o princípio de Cavalieri, eu quero mostrar o seguinte, que quando eu pego uma seção transversal aqui, né, e eu vou obter aqui essa região, quando eu pego a seção aqui, a seção que eu tenho, claro, se eu não passar aqui por esse ponto, né, a seção que eu tenho aqui é essa coroa, né? Eu tenho uma coroa aqui, tá? Que a distância daqui do centro até essa borda aqui é D, né? Essa distância aqui, ó, daqui para cá, né? Claro que essa distância daqui para cá é o raio, Rzinho, então vai ser R menos D, esse pedacinho aqui, tá? Então, primeira coisa que eu quero mostrar que qualquer que seja a altura que eu passe aqui, o meu plano, né, para obter essa coroa aqui, na mesma altura que eu fizer com relação à esfera, essa área aqui vai ser equivalente à área dessa coroa, tá? Então, primeira coisa que eu quero mostrar é isso. Então, olha só, aqui, né, a minha seção vai ser uma coroa, e aqui eu vou ter uma circunferência de raio ρ, tá? É um raio ρ, e lembrando que ρ, R e D possuem essa relação. R ao quadrado é igual a D ao quadrado mais ρ ao quadrado, certo? Nós vimos lá nos em slides anteriores, tá? Então eu quero mostrar essa relação aí, que essa área aqui coincide com o valor dessa área aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou calcular a área da coroa, tá? Então como é que a gente calcula aqui a área da coroa? A área da coroa eu posso calcular assim, ó. Eu pego a área dessa circunferência maior menos a área da circunferência menor. E aí eu tenho a área, certo? Então vai ser o quê? A área da circunferência maior é πr ao quadrado. Então vou colocar aqui, ó. Vai ser πr ao quadrado. Menos a área da circunferência menor. A área da circunferência menor é πd ao quadrado, né? Então vai ficar πd ao quadrado. Ora, eu posso colocar aí o π em evidência. Isso daqui é π que multiplica r ao quadrado menos d ao quadrado, certo? Beleza. Então, olha o que acontece. Lembra da relação lá que ρ ao quadrado é igual a r ao quadrado menos d ao quadrado, né? Então isso aqui nada mais é do que π ρ ao quadrado, tá? Muito bem. Agora, a gente vê o seguinte, qual é a área dessa outra região aqui, do círculo, né? A área do círculo. A área do círculo é justamente π vezes ρ ao quadrado, porque o raio aqui é ρ, certo? Então, a área da coroa, nós concluímos aí que a área da coroa
é justamente igual à área do círculo. Certo? Beleza. Então, aqui nós temos que isso daí acontece, a área é a mesma, agora a gente vai partir para o volume, tá? Para mostrar que o volume é o mesmo. Então, olha só, o volume da anticlépsidra igual ao volume da esfera, tudo bem? Por quê? Porque aí, ó, eu tenho que, pelo princípio de Cavalieri, né, qualquer altura que eu passar aqui o meu plano, a área que eu vou ter aqui vai coincidir com a área que eu vou ter aqui na esfera, certo? Como a altura dos dois sólidos é a mesma, tá? Eu considerando a altura aqui como sendo o diâmetro da esfera, pelo princípio de Cavalieri, nós vamos ter exatamente o mesmo volume, certo? Então, observe que o volume, então aqui, o volume que eu vou calcular da esfera, ele vai ser igual ao volume do cilindro, certo? Que é o volume da anticlépsidra, né? Menos 2 vezes o volume de cada cone desse. Tudo bem? Porque eu estou calculando o volume de um cone aqui, tá? E o outro cone desse e desse. Então eu quero pegar e calcular o volume da anticlépsidra. Então eu quero essa parte aqui toda, né? Que é da anticlépsidra, tá? O que eu tenho que fazer? Calculo o volume do cilindro e tiro o volume desses dois cones. Volume do cilindro eu sei calcular, volume de cone eu também sei calcular. Então vamos fazer essa conta. Vamos lá. Ó, eu vou ter o seguinte, ó. O que é o volume de um cilindro, né? Volume do cilindro, ele é igual a área da base vezes a altura dele, certo? E a área da base dele é o que? A base dele é esse círculo aqui, né? De raio R. Então ele é πr ao quadrado vezes H. πr ao quadrado vezes H. Esse daqui é o volume do cilindro, tá? Que eu posso olhar esse H aqui, eu sei que é 2R, né? A altura dele, tá? Então isso daqui vai ser igual a π. Observe que eu vou ter um 2R aqui, então vai aparecer um 2 aqui. 2πr ao cubo. Esse é o volume do cilindro, tá? 2πr ao cubo. Vamos por volume do cone. O volume do cone, de um cone só, tá? Estou fazendo de um cone só. É 1/3 da área da base vezes a altura. Então também vai ser πr ao quadrado vezes a altura de um deles só, tá? A altura aqui, ó, de um deles só vai ser R, tá? Porque eu estou pegando um cone equilátero, essa altura. Então, vai ficar vezes R, né? Então, isso daqui é igual a πr ao cubo sobre 3. Isso aqui é o volume do cone, beleza? Agora, note que o volume que eu estou querendo calcular é o volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Então, isso daqui vai ser igual a 2πr ao cubo, que foi esse primeiro volume que eu achei que é o volume do cilindro, menos 2 vezes o volume de um cone, 2πr ao cubo sobre 3, tá? Esse volume aqui dá 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera que a gente já manjava aí desde lá do ensino fundamental, né? 4/3 de πr ao cubo. Então, aqui eu tenho o volume. Beleza? A conta é feita dessa forma, tá? E aí? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou lá no GeoGebra, eu preparei já um appletzinho aqui no GeoGebra. Eu vou mostrar para vocês essa questão aí
do volume, como a gente faz aqui no GeoGebra, para visualizar mesmo que essas coisas são verdade, tá? Isso aí funciona legal. Observe aqui, ó. Aqui eu tenho o cilindro com a clepsydra é esse verde, e a anticlepsydra é essa parte aqui que está mais rosa, certo? Do meu cilindro, tá? Aqui eu tenho uma esfera, e aí eu tenho um plano, ó, que está passando aqui, e onde eu vario aqui a altura do plano, ó, e aí ele vai fazendo as seções lá dentro, tá? Então, as seções aqui geralmente é uma coroa, só não vai ser coroa quando passar no centro aqui, e quando tiver aqui que vai ser só um círculo, né? E aqui o que vai acontecer, ó? Aqui está em destaque essas seções aqui, a coroa e aqui a circunferência, tá? E aqui aquela relação aqui, é como se eu tivesse feito um corte, o corte vertical aqui, né? Que eu estou vendo de frente aqui, o cone e aqui o cilindro, tá? Então essa região aqui é da anticlepsydra e aqui a região da clepsydra. E aqui eu vejo também aquela relação lá aqui é o Rho, na verdade, tá? E aqui o R, tá? Então essa relação que nós temos aqui. Então aqui é o Rzinho e aqui é o Rho, tá? Eu troquei as letras aqui. Onde tem Rzão é o Rzinho, e onde tem o Rzinho é o Rho, só para ficar de acordo com o que eu escrevi lá, tá? Escrevi de maneira diferente aqui. Mas todas essas contas aqui, toda essa contaiada toda aqui a gente já fez. É mais para a gente visualizar mesmo o que acontece aqui. Então olha só, eu vario aqui, ó, tá? À medida que eu vou me aproximando da base aqui, a coroa vai ficando cada vez mais fina. Com relação à esfera, essa circunferência vai ficando cada vez menor, né? Porque eu vou me aproximar de um polo aqui, não é isso? Então ela aqui, ó, quando eu vou subindo, ela vai tender a zero, e essa área aqui também vai tender a zero. Vou subindo aqui, ó, e aí a gente vai vendo, ó, vai ficando cada vez menor, né? Ó, como é que fica essa coroa aqui, né? Bem fininha. E aqui também eu tenho que, como o raio está tendendo a zero, vai ficar tendendo a zero, essa área vai tender a zero, e essa daqui também, tá? Até que, né, quando eu faço bem próximo lá do polo, ó, opa, já foi demais, né? Olha só, né? Quando toca lá no polo mesmo, lá em cima, aqui a área é zero, porque vai coincidir só com um círculo, né, ou uma circunferência, e aqui vai degenerar para um ponto. Então aqui vai ser zero mesmo, aqui em cima, tá? E quando eu estou exatamente nesse ponto aqui, que é o centro aqui, as duas vão coincidir em dois círculos de mesmo raio, né? Ó, que é esse caso aqui, ó. Então eu vou ter os círculos de mesmo raio, vai dar a mesma área, tá certo? E aí você pode animar isso aqui, e aí você fica só visualizando aí o brinquedo, né? Então você faz variar aí, ó. Isso aqui é um material bem interessante para você mostrar lá para o seu aluno quando você for falar aí da clepsydra, anticlepsydra, fazer o volume. Você pode fazer bem legal aí, ó. Você pode girar para o cara ver, tá? O que está rolando aqui. Ver direitinho aqui por cima como é que como é que você tirou o cone e tal. Beleza, pessoal? Então fica aí o bizu. Ó, isso daqui dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada de outro mundo não, tá? Não dá pra... assim você faz... Acho que se você... Claro que é mais fácil você pegar um pronto, né? Pra não ter esse trabalho todo. Mas assim, dá pra você brincar aí. É divertido fazer isso daqui, tá? Você apanha um pouquinho, porque assim... Primeiro, essa questão aqui, né? Eu queria fazer uma visualização aqui e a visualização aqui. Depois fazer as pontinhas, fazer o controle deslizante para esse bichinho subir e descer. Então aqui você vê que você tem várias janelas. Aqui eu tenho 3 janelas, né? Na verdade 4 janelas, porque eu coloquei mais uma aqui, tá? Então eu tenho
a janela 3D e tenho mais essa daqui, que é para visualizar a coroa e a circunferência. Essa daqui para visualizar as relações e aqui para eu colocar o controle deslizante, tá? Então, fica a dica aí para vocês, para a gente visualizar aí as coisas, beleza? Muito bem. Deixa eu dar o pause aqui, que é para não... Beleza. Então, aqui nós temos as contas todas, tá? Do volume, como é que eu cheguei aqui no cálculo do volume. E aí a gente vai agora utilizar aí essa fórmula, tá? Isso daí é uma fórmula que você tem que memorizar para o resto da vida, mais 6 meses, que você vai usar, tá? Não tem jeito. Bom, olha esse exemplo aqui, ó. Duas esféricas concêntricas, isto é, de mesmo centro, tem raios R e R mais H, tá? Então é um Hzinho que está somando aí, considerando o H positivo, como ilustra a figura abaixo. Tá aqui a figura, tá? Então eu tenho uma esfera aqui, que tem a raio R, e essa esfera de fora aqui tem raio R mais H. Ela é essa parte H um pouquinho maior, tá? Aí vem as perguntas aqui. Calcule o volume da esfera interna, calcule o volume da esfera externa. Chamaremos de concha esférica a parte da esfera externa que está fora da esfera interna. Isto é, o sólido limitado pelas duas superfícies esféricas, tá? Calcule o seu volume. Ou seja, nós queremos calcular esse volume aqui. É como se fosse a coroa, só que agora está em 3D aqui, ó. Eu tenho essa parte aqui. É o volume da esfera maior todo, menos o volume da esfera menor, tá? Manja assim que você tem um sonho de valsa lá, que seria bem esférico, né? Não tem aquela partezinha de dentro, que é o recheio, né? E tem a parte de fora aqui, aquela parte do chocolate com aquele cascalhinho, né? Então é esse volume aqui de fora que a gente quer calcular, que é o volume da esfera maior menos o volume da esfera menor, tá? Então é isso que nós queremos fazer. Então vamos fazer a conta aqui, tá? Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Primeiro eu vou calcular o volume da esfera de dentro e depois vou calcular o volume da esfera de fora, tá? Que era a primeira letra A e a letra B. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de V1 o volume da esfera interna, tá? Então V1 vai ser igual a 4/3 de πr ao quadrado, né? Não tem jeito, 4/3 de πr, desculpa, ao cubo, né? Esse é o volume o primeiro volume, o volume da esfera interna. Aí o que acontece? Vou calcular, chamar de V2 o da outra esfera, dessa esfera externa aqui. Só vai mudar o que? O raio, que o raio é R mais H. Então vai ser o que? 4/3 de π que multiplica R mais H elevado ao quadrado, ao cubo, elevado ao cubo, tá? E aí não vou fazer vou fazer o seguinte, eu vou pegar e distribuir esse negócio aí, do V2, tá? O V2, então, vou só pegar e distribuir isso daqui, tá? Desenvolver esse cubo aqui. Vai ser 4/3 de π, que multiplica. Aí vai ficar o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? Esse daqui é o volume do V2, beleza? Agora, nós queremos calcular esse volume aqui de fora, né? Que está fora é o volume do V2 menos o V1. É isso que eu quero calcular. Então, vou chamar esse volume de V. V igual a V2 menos V1, tá? O que vai ser isso daí? Isso daí vai ser igual, ó, note que essa parte aqui
e essa são comuns, né? Tá? Eu posso até colocar em evidência aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou fazer devagar, tá? Vai ser essa toda aqui, 4π sobre 3, que multiplica r ao cubo mais 3r ao quadrado h, mais 3rh ao quadrado, mais h ao cubo, menos o outro volume, que é 4π sobre 3 r ao cubo, né? Tá aqui. R ao cubo. Quando eu colocar essa parte aqui em evidência, vai sumir o que? O R ao cubo, certo? Então esse V vai ser igual a 4π sobre 3. Esse R ao cubo, né? Como está menos, vai sumir daqui quando eu colocar em evidência. Então vai ficar 3r ao quadrado h mais 3 RH ao quadrado mais H ao cubo, certo? Esse daí é o volume que eu estou atrás. Só que observe que essa parte aqui tem H, essa parte aqui tem H e essa aqui tem H. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o H em evidência, tá? O H vai sair um H multiplicando aqui. Então eu vou ter o seguinte, que V vai ser igual a 4πh sobre 3, que multiplica 3r ao quadrado mais 3rh mais h ao quadrado, tá? Só para fazer essa conta aí, tudo bem? Beleza. Então esse aqui é o resultado do volume que nós estávamos atrás, ok? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora, tá? Foi feita toda essa conta aí, porque o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esse H aqui, tá? E fazer o H tender a zero. Quando eu faço o H tender a zero, eu estou pegando essa de fora aqui, estou fazendo ela tender a de dentro, né? E aí eu vou ter o que? Eu vou ter só a superfície esférica. Então, essa contaiada todinha, esse processo todo aqui, é para quando a gente passar o limite, quando H tende a zero, eu ter a área da superfície esférica, tá? Então é assim que eu quero calcular a área da superfície esférica. Eu faço o limite quando o H tende a zero, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui a gente vai ter essa conta que eu fiz, tá? Obtive esse resultado aqui e agora a gente vai calcular esse limite aí quando limite de V sobre H quando H tende a zero, tá? Quando eu faço a minha área, tá? A área, né? A área ela é calculada como vai ser o limite desse volume dividido por H quando H tende a zero, tá? Eu quero fazer isso daqui. Isso daqui vai ser a minha área, beleza? Então, olha só. Quem é o meu volume lá? Eu já vi, né, que isso daqui era igual ao limite quando H tende a zero. Aí vou fazer a conta aqui, ó, tá? Vou colocar sobre H aqui. E aqui ficou, o V ficou 4πh sobre 3, né? Que multiplica 3r ao quadrado mais 3rh mais h ao quadrado, tá? Essa aqui foi a conta que a gente viu ainda agora. Note que eu posso cancelar h com h, né? E quando H tende a zero, ó, essa parte aqui vai para zero e essa parte aqui também vai para zero, tá? Vai sobrar só o quê? Vai sobrar 3r ao quadrado, beleza? E aí, o que vai acontecer aqui, né?
O 3 daqui vai cancelar com 3 daqui. Posso cancelar. Tá? Vou fazer devagar aqui. Ó. Isso daqui vai ser igual a 4π sobre 3, que multiplica 3r ao quadrado. Aí o 3 cancela com 3. Isso daqui vai dar 4πr ao quadrado. Então, nós concluímos o quê? Que a nossa área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Esse daqui é o resultado que nós queríamos obter. Tá bom? Então, nós já temos aí o volume da esfera e nós temos aí a área da superfície esférica calculados. Tá? Então, é utilizado realmente esse truque aí para nós termos o valor da superfície esférica através desse limite, né? Então nós pegamos lá uma esfera maior, né, e uma esfera menor, as duas concêntricas. Olha como a esfera é bonita, né? Tá? Essa esfera aqui e essa outra esfera aqui, né? E aí a gente faz esse raio dessa maior, CRzinho mais H, e faz esse H aqui tender a zero. E aí eu vou ter o quê? Vou ter só a superfície esférica, né? E aí nesse caso, a área da superfície esférica, a gente faz isso. A área vai ser o quê? Vai ser o limite de V sobre H, né? Quando H tende a zero. Então, fazendo a conta, nós chegamos a 4πr ao quadrado. Esse aí é o esquema, tá? Muito bem. Bom, agora nós vamos ter as continhas, né, todas aqui, tá? Que é essa conta que eu fiz. Obtive 4πr ao quadrado, ok? Muito bem. Bom, aí, ainda aqui na superfície esférica, né, eu posso também fazer um esquema assim. Pegar aqui, tentar calcular, quebrar aqui essa região aqui, nesses triângulos aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, fazer uma aproximação aqui, quebrando nessas partes aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí, o que a gente faz aqui, né? Consideraria essa distância daqui para cá, daqui para o ponto médio aqui do meu triângulo, né? Chamando isso aqui de A, tá? Essa distância aqui é 2R, então eu ia ter o seguinte, que um A6 desse aí ia ser igual a 2π vezes A, que multiplica 2R, né? Isso daqui vai dar 4πAR. E aí o que vai acontecer, né? Quando eu faço A tender a R, que é quando eu vou ter aqui infinitos triângulozinhos, né? Porque quando eu faço A tender a R, quer dizer que eu estou fazendo esse lado aqui tender a zero. E a quantidade de triângulos aqui ia tender a infinito, certo? Então quando eu faço A tender a R, né, ó, A tendendo a R, eu vou ter R ao quadrado, né? Aqui vai tender a R. Esse Azinho aqui vai tender a R. Então eu vou ter 4πr ao quadrado. Então teria também a área igual a 4πr ao quadrado. Então esse daqui é um outro jeito de você visualizar a superfície esférica também, tá? A área da superfície esférica. Muito bem. Bom, só para a gente finalizar, a gente precisa falar do fuso esférico e da cunha esférica, tá? E aí a gente vai, na verdade, só utilizar a regra de 3 para fazer isso. Como é que é feito isso? Imagina o seguinte, que eu tenho um ângulo aqui, eu tenho a esfera, tá? E eu quero pegar aqui, ó, só essa parte aqui, como se eu tivesse aqui, eu estou com a superfície esférica, né? Eu estou com a minha esfera toda aqui e eu quero pegar só essa parte aqui, como se eu pegasse assim, se fosse assim uma laranja, né? E quisesse só esse gomozinho aqui, tá? Então, como é que eu faço isso? Tá? Isso aqui é o chamado fuso
esférico. Eu vou lá e tiro uma fatia assim dele, beleza? Então, observe que aqui, ó, eu vou ter um ângulo, né? Um ângulo aqui alfa. E aí eu faço a relação seguinte, ó, a esfera toda, né, eu giro um ângulo de 360 graus. Então eu vou ter um cara proporcional aqui, né, o volume desse negócio aqui vai ser proporcional a esse ângulo, tá? E aí o que a gente faz? A gente faz uma regra de 3, né? Aqui eu tenho o ângulo alfa e aqui eu tenho a área do fuso, por exemplo, se eu quiser calcular a área, né? Então eu vou ter 360 graus, isso aqui seria a esfera toda, né? E a esfera toda eu tenho 4πr ao quadrado, tá? Então, alfa graus eu tenho a área do fuso e 360 graus eu tenho aqui 4πr ao quadrado. Então, eu faço a regra de 3 simples aqui. Eu tenho que a área do fuso vai ser igual a 4πr ao quadrado alfa dividido por 360, tá? Então, estou considerando o ângulo aqui em graus, ok? Então fica 4πr ao quadrado alfa dividido por 360. Só fazer aqui produto, né? Beleza? Elas são diretamente proporcionais. Tá certo? Bom, isso aqui eu estou fazendo em graus. Se eu quiser fazer em radiano, é a mesma coisa, tá? Se eu quiser em radiano, eu pego aqui, faço o mesmo esquema, agora alfa em radiano, né? A área do fuso. E, claro, que o 360 equivale a 2π. Então, eu vou ter 4πr ao quadrado. E aí, a conta fica mais simples, porque o 4π vai cancelar com 2π, vai ficar só 2. Então, fica 2r ao quadrado alfa. Então, fica mais simples memorizar essa fórmula aqui, lembrando que o alfa está em radiano, tá? Então, fica a dica aí, memorizar essa e depois faz a transformação para grau, se você quiser, tá bom? Muito bem. E agora a gente tem também a cunha, né? Não é o cunha não, tá? É a cunha. Como é que é a cunha? A cunha é como eu estava falando lá para vocês. Agora eu vou pegar o sólido mesmo, não é só a superfície não, é o sólido. Vou pegar como se eu estivesse tirando uma fatiazinha lá da laranja, né? Um gominho de laranja, tá? Então, novamente, vai ter uma relação aqui com o ângulo, né? O ângulo alfa, e novamente eu faço uma regra de 3 aqui, tá? Alfa graus está para o volume da cunha, assim como 360 tá para 4πr ao cubo. E aí, dessa relação, você tira que o volume da cunha é 4πr ao cubo alfa, 360 vezes 3, tá? Beleza. E aí a gente pode, isso daqui, claro, o alfa está sendo dado em graus, né? E aí a gente pode fazer em radiano também, o cálculo é análogo, e nós temos 2r ao cubo alfa sobre 3, o volume da cunha, tá bom? Muito bem. Então, basicamente a gente fez aí o estudo da esfera, né, as continhas que a gente podia fazer, e vamos finalizar aqui com um exercício rapidinho só para aplicar isso aí que a gente acabou de ver, tá? Então vamos lá. Represente nas esferas abaixo através de representações algébricas a área do fuso e B o volume da cunha. Então olha só, aqui eu tenho aqui para colocar a área do fuso, ele deu que alfa é igual a π sobre 6 radiano, então está em radiano, né? E aqui ele deu que o volume da cunha era para o mesmo ângulo, né? π sobre 6 radiano. Note que o raio que ele deu aqui, o raio da esfera, ele deu x sobre 2, nos dois casos, tá? Então aqui não tem muito o que fazer, né? É só a gente substituir lá naquelas fórmulas lá, que a área do fuso é 2r ao quadrado alfa, e aí substituir o valor de r, que no caso aqui é x sobre 2, né? Substituir aqui,
vezes π sobre 6. Então, fazendo essa conta, esse 2 cancela com esse 2, nós vamos ter x ao quadrado π. Desculpa, não cancela o 2 não, porque aqui vai ser elevado ao quadrado, vai ficar 4, né? Cancela 1 só, né? Então vai ficar 2 vezes 6 vai dar 12, não é isso? Que aqui está sendo elevado ao quadrado ainda, tá? E aí ficou x ao quadrado π sobre 12, a área do fuso. De modo análogo, nós sabemos que o volume da cunha é 2r ao cubo alfa sobre 3. E aí, substituindo, nós temos essa conta aqui, o volume da cunha é x ao cubo π sobre 72. Beleza? Bom, de posse dessas informações aí, nós conseguimos aí resolver os exercícios da lista relacionados à esfera. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos aí na nossa próxima aula. Até lá!